Vamos lá, né? O Flamengo perde o Mundial de Clubes nos pênaltis pro PSG. Esse vai ser um vídeo muito ruim de fazer porque não é só uma análise imparcial, é também uma análise de torcedor, como todo bom flamenguista. Só que eu acho que o pior de tudo dessa final foi a expectativa que tinha em cima do clube, em cima da partida, e eu vou explicar isso direitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto que está começando com seu like, seu compartilhamento, seu comentário. E é isso, vamos falar do jogo. E para poder falar do jogo, eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou tentar ser o mais imparcial possível e não vou falar como torcedor, mas eu vou falar na visão de alguém que fez uma certa análise do jogo, viu alguns lances e está trazendo aqui a opinião imparcial, como o nome do canal ele diz. No segundo momento, Bernardo torcedor. Aí eu vou falar minha opinião como flamenguista, minha opinião como realmente um cara que é apaixonado pelo Flamengo. Mas vamos lá então, vamos começar a falar da análise de jogo, né? Uma das características que você via, não vou falar característica, mas um dos pontos que você via que era muito presente durante o time do Flamengo nessa partida em específico, é que o time estava extremamente nervoso. E você via claramente que os jogadores eles não estavam confortáveis ali durante o jogo. Eles estavam travados, eles estavam nervosos, eles erravam passes muito fáceis. Você vê, por exemplo, eu acho que um dos exemplos mais visíveis disso é o Rossi. Acaba que você vê que a tomada de decisão dele estava muito ruim no jogo hoje. Ele às vezes estava meio desconcentrado, ele ia muito afobado na bola em alguns momentos, tanto que o gol anulado do Fabián Ruiz acontece porque ele não deixa a bola ir para escanteio, numa tirada nervosa. Aquela bola do gol que foi validado do Kvaratskhelia, ele erra o tempo da bola, então acaba que você percebe que ele foi um dos personagens que talvez estava mais nervoso durante o jogo, mas não vou colocar só em cima dele. Eu acho que tem algumas outras peças que também não jogaram bem. O Carrascal não foi bem nesse jogo. O Pedro não deveria ter entrado nesse jogo. O Pedro não deveria ter entrado nesse jogo. O jogo contra o Pirâmides foi uma mera ilusão, foi um mero devaneio, foi um mero sonho de verão. E, enfim, né, esse nervosismo eu acredito que ele se estenda pelo time inteiro. E no final das contas, no primeiro tempo, você tem um domínio do PSG, algumas chances perdidas, mas o PSG chegando bem. Em contrapartida, você tem um Flamengo que ele fica mais acuado, mas que no segundo tempo ele começa a ganhar volume de jogo, ele começa a ficar um pouco mais ofensivo. Você vê alguns jogadores tentando e até se esforçando bem. Você tem uma Arrascaeta que tentou jogar, você tem aí um De La Cruz que quando entrou no segundo tempo entrou muito bem. Você tem um Plata que foi bem sólido na sua marcação. Você tem, deixa eu pensar se tem mais alguém. Cebolinha não jogou bem. Eu acho que eu não vejo o jogo de Cebolinha como algo positivo, mas enfim, Léo Ortiz também tentou o que podia, Léo Pereira tentou o que podia, Varela tentou o que podia. Então acaba que literalmente não tem o que falar. O Flamengo tentou aquilo que podia, aquilo que estava dentro do alcance do time fazer. Querendo ou não, você está disputando contra um time que está em meio de temporada, um time que é mais descansado, um time que poupou os jogadores, que
né, não tem as diversidades que tem dentro do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. E eu falo questão de gramado, questão de clima, questão de viagem. Acaba que, querendo ou não, essas coisas trazem uma certa vantagem. E aí vai vir o torcedor antes fala assim, não, mas porque não sei o que. Cara, não tem o que falar. O Flamengo tentou, o Flamengo fez o que pôde, o Flamengo foi guerreiro. É o famoso não venceu, mas foi guerreiro. E aí vai chegar e falar assim, ai não, porque prêmio joguei de igual para igual. Cara, eu acho que quando você está num nível abaixo do seu rival e você consegue disputar com ele, eu acredito que isso seja algo que deva ser reconhecido até certo ponto. Por que até certo ponto? Beleza, o Flamengo jogou, conseguiu ser competitivo contra o PSG? Em dado momento, sim. Em dados momentos, o Flamengo conseguiu ser um time ofensivo, ser um time que conseguia encaixar a marcação, que trouxe dificuldade para o Paris Saint-Germain. Beleza. Mas agora chega num certo ponto em que se ficar toda hora, não, mas jogou de igual para igual, jogou de igual para igual, jogou de igual para igual, isso acaba se tornando uma comodidade pro time evoluir. Porque, aqui na América do Sul eu bato em todo mundo, no Brasil eu bato em todo mundo, na Europa eu vejo o que eu faço, mas é o melhor time da América do Sul tentando fazer alguma coisa. Não dá pra viver nessa comodidade. O Flamengo tem que melhorar buscando esse Mundial de Clubes. Porque não pense você, torcedor, que o Flamengo não vai voltar nesse Mundial de Clubes. Sim, o Flamengo em um dado momento vai voltar para o Mundial de Clubes. E sim, vai ser esse mesmo inferno tudo de novo. Isso eu não tô falando de um torcedor, mas eu tô falando de uma análise de alguém que tá vendo um time que é extremamente dominante no cenário brasileiro e no cenário sul-americano. Cara, em 6 anos o Flamengo tem o quê? 3 finais. Desde 2019, o Flamengo jogou a final 4 vezes. Erro aqui de estatística. Desde que o Flamengo chega à final em 2019. Tem 2019, 2021, 2022, 2025. Isso desde 2019. E a gente conta o quê? Uns 6 anos. Em 6 anos o Flamengo chega a 4 finais. E dessas 4 finais vence 3. Se você olha essas estatísticas e você não diz que não tem uma dominância do time do Flamengo, perdão, mas ou você está sendo ignorante ou você só não quer aceitar. E não tem jeito. Não tem o que eu falar aqui a respeito dessas questões, né? Então, eu acredito que é uma oportunidade do Flamengo melhorar, do Flamengo olhar o que errou, e principalmente nos pênaltis. É claro que fica aquela questão de que os jogadores estavam cansados, os jogadores estavam sem perna, que pênalti é loteria. Só que, cara, é uma questão de talvez das oportunidades que o Flamengo teve de estar em vantagem, esse foi o momento que o Flamengo teve mais próximo de estar com a vantagem do jogo. Porque o De La Cruz faz, o Vitinha faz. O Dembélé isola. E aí quem vai na bola é o Pedro. O Pedro sabe bater pênalti. Cá pra nós. O Pedro sabe bater pênalti. E aí, eu não lembro se foi o Pedro, se foi o Saul. Acho que foi o Saul. Foi o Saul que foi pra bola. E aí o Saul me erra. Beleza, meia trave e tudo mais, mas o Saul entrou no segundo tempo. O Pedro entrou no segundo tempo. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo. Talvez se a gente for parar pra analisar e a gente querer colocar a questão de a perna não responde, só dá pra colocar no Léo Pereira, que inclusive bateu no meio. Mas o Pedro,
ele desloca o goleiro, ele olha pro cara, e ele ainda assim me bate onde ele tá, sem nem tentar uma bola no alto. Cara, eu entendo que o pênalti, ele essencialmente, cara, não tem jeito. Você vai ficar nervoso, você fica tenso, você fica aflito. Só que se você não tá com essa confiança toda e você já conseguiu deslocar o goleiro, cara, pelo menos tenta outra coisa. Joga a bola no alto, joga a bola num canto. Mas você jogar praticamente no colo do goleiro, cara, aquilo foi um recuo. Se você vai tentar perto do goleiro, pelo menos chuta forte. Sabe? E aí o Luiz Araújo perde meia altura. O Léo Pereira perde. Enfim, Safonov teve seus méritos até dentro do jogo. Foi um goleiro que fez defesas importantes, tanto dentro do jogo quanto nos pênaltis. E aí vamos destacar aqui os jogadores do PSG, porque foram jogadores que fizeram boas partidas. Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia. Foram jogadores que fizeram boas partidas. O Barcola tentou driblar, fazer um drible. O Doué tentou. Então, tipo assim, você acaba nessa solidez toda. Você não tem jeito, pô. Vamos dar mérito a quem merece mérito. É isso aí. E eu vi a polêmica do Safonov estar adiantado no pênalti do Pedro. E por mais que possa ter sido e não possa ter sido, cara, não tem mais o que fazer. Não adianta ficar reclamando de que o pênalti foi adiantado, que não sei o que. É igual o palmeirense querer reclamar que aquela bola aquela falta do Pulgar era pra vermelho. Cara, se foi, se não foi, o jogo já acabou. Não tem pra que a FIFA querer reiniciar o jogo. Tudo isso por causa de um pênalti específico. E aí não, aí o que vai acontecer? Aí não, aí a FIFA olha e fala assim, gente, perdão aí. Perdão pelo vacilo, mas a gente vai ter que voltar. Cara, não tem jeito. Se ele saiu ou se ele não saiu, isso não importa. O que importa é que o Flamengo teve as oportunidades de poder virar o jogo e não virou. O Flamengo teve a oportunidade de bater um pênalti e não bateu um pênalti direito. Então não adianta a gente querer colocar o Safonov adiantou e tal. E até, querendo ou não, a imagem, de certa forma, ela é meio inconclusiva. Porque a gente não sabe se o pé do cara tá realmente fora da linha. O pé dele, ele não está pisando na linha. Mas a gente tem que considerar que o pé tem que estar inteiramente fora da linha. Tal qual, por exemplo, quando a bola entra pra dentro do gol. Tem que estar toda... Então, tipo assim, se a bola bate no travessão e bateu e a bola não ultrapassou, não tem o que fazer, não é gol. Assim como o Safonov. Você fica em dúvida. E aí você vai querer arriscar como árbitro? Isso não faz sentido, cara. Então, tá aí minha análise, né? Eu talvez possa ter me exaltado um pouco como um cara que faz a análise do jogo, né? Mas, resumindo, o PSG foi superior, o Flamengo tentou jogar, conseguiu ser ofensivo durante uma parte do jogo, conseguiu suas finalizações, seus chutes, errou muito passe, estava muito nervoso, e o PSG fez o que dá. Não vou falar que fez o que dava, mas foi lá e garantiu. Foi lá, se garantiu nos pênaltis. Poderia ter se garantido, inclusive, na prorrogação, e não conseguiu, porque, querendo ou não, a defesa do Flamengo estava bem sólida. Então, saindo agora do Bernardo análise, eu vou falar mais como torcedor. E como torcedor, eu consigo ver duas perspectivas desse jogo. Um vendo só o jogo e o outro vendo a temporada inteira. Se você for olhar só o jogo, essa derrota ela é muito amarga.
Por quê? Porque o Flamengo não faz um jogo ruim. E ele nem fica naquele harambol a lá Grêmio 2017, de só ficar impostado na defesa e não tentar nada, e dar chutão. Não, o Flamengo tenta sair jogando. Inclusive, em dados momentos, o erro do Flamengo é tentar sair jogando. E, cara, tentou, o jogo foi pros pênaltis no detalhe e tudo mais, tem a questão física. E aí, mano? É isso aí. Eu vi algumas pessoas comentando a respeito do Léo Ortiz. Deixa eu ajeitar aqui a luz aqui. Tentar ajeitar a luz aqui, porque a luz tá... Esse aqui é o máximo que dá pra ajeitar. Ai, foi, tá. Voltando aqui, desculpa. Voltando aqui. Eu vi algumas pessoas comentando a respeito do Léo Ortiz. Não querer bater o pênalti. E vou te falar, pra um cara que já bateu o pênalti, que não valeu nada na vida... O pênalti, ele é tanto confiança quanto qualidade técnica. Se você não tem confiança no pênalti que você vai bater, a chance de você meter um bicão e a bola ir lá em São João de Meriti é enorme. Então não adianta você ter qualidade técnica se você não tem confiança. Eu prefiro um jogador que não queira se arriscar batendo um pênalti e isolando do que um cara que vai com medo e erra. De, por exemplo, talvez um Samuel Lino no jogo contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, que foi pra bola e errou. Então, o que é melhor o cara reconhecer, porque ele não tem outros 10 que vão bater. E aí deixa ele por último, e aí não tem jeito, ele vai ter que bater. Mas, e outra coisa, não adianta a gente querer colocar essa questão como justificativa para toda disputa de pênalti que o cara vai bater. Toda disputa de pênalti, não, eu não quero bater porque eu tenho medo. Não! Ele tem que estar preparado que uma hora ou outra ele vai estar na marca da cal. E ele vai ter que acertar. Agora, olhando para a temporada, esse jogo tá longe de ser clima de terra arrasada. Claro que a gente fica chateado, porque a gente tinha expectativa de ganhar. Como todo bom torcedor, a gente tinha expectativa de que a gente ia ganhar esse jogo. E a gente não ganhou. Mas, mano, o time ganhou o Brasileiro, o time ganhou a Libertadores, o time chegou na final do Mundial, teve capacidade técnica e tática de buscar o campeonato, coisa que muitos outros times não tiveram o mesmo desempenho. E aí, a gente quase chegou. É claro que o quase não ganha nada. Ninguém lembra do quase. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas que nós vamos fazer aos jogadores, porque se você for parar para analisar, o saldo final da temporada foi positivo. E aquilo que deu errado durante o ano todo, a gente melhora. Cara, o Flamengo vai ganhar uma grana aí bolada com dinheiro de premiação, dinheiro de renda, dinheiro de patrocínio. E, cara, é a oportunidade de melhorar aquilo que já tá bom. Então, mano, vamos para a próxima temporada confiante, cabeça erguida, vamos ganhar a Libertadores, vamos pro próximo Mundial, vamos ganhar o próximo Mundial, e é isso aí. Os antes vão ter que nos engolir. Eu acho que é válido, a zoeira é sempre válida, só que um lembrete: vocês não estão zoando com seus próprios times, vocês estão zoando com o time dos outros. E o time de vocês não é PSG. Então, lembra, a vida é uma grande roda gigante. Uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai estar embaixo. E uma última lição, com esse que eu aprendi com esse jogo: cuidado com as expectativas, porque são elas que vão matar a gente. Enfim, eu quero ouvir sua opinião. Vamos debater a respeito desse jogo. Você acha que foi um jogo bom? Você acha que foi um jogo ruim? Você quer com o Pedro? Você tá com raiva do Pedro? Você tá com raiva do Rossi? Cara, vamos conversar. E deixa seu like, faz isso aí, a sua inscrição. É isso, galera. Eu vou estar me recompondo aqui no meu lugarzinho. Eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo da Copa do Brasil. Com certeza vou tentar. Mas enfim, galera, é isso. Um beijo no coraçãozinho de vocês. E é isso, tamo junto.